conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Você já parou para pensar por que o seu silêncio incomoda tanto? Por que, de repente, gente que antes zombava da sua dor agora parece estar em colapso com a sua paz? O que será que acontece quando um escolhido simplesmente decide deixar todos para trás? Talvez eles não estejam arrependidos, só desesperados por não conseguirem mais acessar a sua energia. E se eu te dissesse que esse vídeo vai revelar o que poucos têm coragem de falar? Hoje, você vai entender por que sua espiritualidade, sua fé, sua jornada de superação e seu crescimento espiritual estão causando uma batalha invisível ao seu redor. E como isso tudo confirma que você está no caminho do seu propósito maior. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E se esse conteúdo já está mexendo com algo aí dentro, clique agora para se inscrever no canal e fortalecer essa comunidade. Essa mensagem vai transformar a forma como você vê a sua história e talvez até a dor que te trouxe até aqui. Nem toda partida é sinal de frieza. Às vezes deixar todo mundo para trás é a única forma de continuar vivo por dentro. Muitos dos escolhidos foram treinados no silêncio, forjados na dor e obrigados a amadurecer emocionalmente para não afundar com quem se recusava a evoluir. É fácil julgar a sua saída quando ninguém viu as feridas, mas só você sabe quantas vezes se calou para manter uma falsa paz. Essa escolha não nasceu de um rompante de raiva, mas de um esgotamento profundo. Quando você percebe que a introspecção se tornou um grito de socorro, entende que continuar nos mesmos ciclos é morrer lentamente. O verdadeiro crescimento espiritual começa quando você diz basta, não aos outros, mas a si mesmo. A decisão de partir é muitas vezes o primeiro passo rumo ao propósito maior. E quem não entende isso, nunca sentiu o peso de viver engolindo lágrimas em nome da harmonia. Eles não perceberam que estavam sugando sua energia até o dia em que você desapareceu. E foi aí que começou a transformação. Porque ao deixar todos para trás, você não perdeu nada. Você se reencontrou. Você não fugiu. Você salvou. E enquanto eles falam da sua ausência, você está construindo presença em si mesmo. A sobrevivência do escolhido não vem do grito, mas da firmeza. É aquela fé silenciosa que ninguém aplaude, mas que move montanhas por dentro. Quando você abandona a necessidade de aprovação, a sua espiritualidade floresce. É nesse terreno que a sua intuição fortalecida começa a te guiar por caminhos onde o barulho dos outros já não alcança mais. Essa decisão, por mais dolorosa que seja, é libertadora. É o início de uma jornada espiritual que incomoda quem lucrou com a sua estagnação. Deixar para trás não é abandonar, é escolher a vida. E se você sentiu que esse rompimento era necessário, talvez você não esteja perdendo pessoas. Você esteja finalmente encontrando paz. É uma dor estranha, né? Você começa a enxergar com outros olhos, sentir as coisas com mais profundidade, e de repente, ninguém mais te entende. A espiritualidade desperta o que há de mais sensível em nós, mas isso assusta quem só vive na superfície. Eles acham que você está distante, mas não veem que você está apenas mais perto de si mesmo. A introspecção se tornou sua aliada. A incompreensão machuca mais do que o abandono, porque às vezes você continua presente, mas invisível. Quando o despertar espiritual chega, você passa a questionar tudo. Os padrões, as relações, até o seu próprio papel nas histórias antigas. E enquanto isso acontece, muitos ao seu redor começam a se afastar. Não porque você mudou demais, mas porque você começou a enxergar demais. Eles chamam de frescura aquilo que, na verdade, é crescimento espiritual. Distorcem sua busca por paz como se fosse egoísmo. Confundem seu silêncio com orgulho, mas não sabem que ele é proteção. Você aprendeu que não se deve mais explicar tudo para quem não quer entender nada. E nesse processo de autoconhecimento, você descobre o verdadeiro significado da palavra resiliência emocional. Não tem manual para isso. Ninguém te avisa que o despertar dói. E dói muito. Mas é nesse terreno árido da alma que as sementes mais poderosas começam a brotar.
você começa a perceber que não está se afastando das pessoas, está se aproximando do seu propósito. E sim, isso pode ser solitário, mas é uma solidão que cura, não que te anula. Ser incompreendido é parte do processo de quem é escolhido. O mundo ainda não está preparado para quem carrega a luz em tempos de escuridão. Mas saiba, você não está sozinho. Há uma multidão silenciosa de corações despertando junto com você. Continue. Sua batalha espiritual está revelando uma força que o mundo ainda vai aprender a reconhecer. Sua ausência criou um vazio que eles não admitem, mas sentem. E esse vazio não é só físico, é espiritual. Eles estavam acostumados a te ver como fonte de energia, não como ser humano. Sua paciência era combustível para a manipulação deles. Quando você se afastou, o jogo parou, e o silêncio virou um espelho. Quem antes zombava da sua dor, agora tenta simular normalidade. Mas a sua ausência não é um buraco, é um alerta. Eles perderam algo sagrado, o acesso à sua alma. Porque o crescimento espiritual que você conquistou não tem volta. Você saiu do ciclo, você cortou os fios. E agora, eles vivem tentando religar algo que já foi selado pelo céu. Eles chamavam você de exagerado, mas agora estão sufocados por uma paz que não conseguem alcançar. A verdade é que você foi proteção divina na vida deles. Mesmo quando era maltratado, você segurava a estrutura com o seu coração. E agora, sem você, tudo desmorona. Você era a luz que mantinha as trevas escondidas. Eles sentem sua falta, mas não da forma que você sente. Eles sentem falta do controle, da sua culpa, da sua velha versão que aceitava tudo em nome do amor. Mas agora que sua intuição está fortalecida, você vê as armadilhas antes de pisar nelas. Sua ausência é um espinho na alma de quem achava que você era eterno no papel de servo. O escolhido, quando desperta, cria um terremoto sem fazer barulho. Eles subestimaram sua coragem de partir, mas agora vivem em colapso tentando entender como você se libertou sem pedir licença. Sua ausência não é vazio, é a presença da sua transformação. E isso eles não conseguem controlar. Eles não esperavam. Enquanto você chorava baixinho, eles achavam que você ia voltar. Mas a sua cura não foi ensaio, foi revolução. E você fez tudo em silêncio, no escuro, sozinho, sem aviso prévio. Porque o crescimento espiritual não pede permissão. Ele simplesmente acontece. Enquanto te julgavam frio, você estava reconstruindo o coração. Enquanto esperavam o retorno da sua antiga versão, você estava enterrando aquilo que já não te servia. E hoje, quem olha para você e não te reconhece, está certo. Você realmente não é mais o mesmo. E isso não é arrogância, é transformação. A sua cura quebrou os espelhos deles. Porque agora, eles são obrigados a se ver como são, sem a maquiagem que o seu amor escondia. Antes, era você quem suavizava os traços da toxicidade deles. Agora tudo está exposto. Você não cobriu mais, não amenizou, você só saiu. E foi aí que tudo ruiu. Eles chamavam de excesso aquilo que era apenas sua capacidade de sentir profundo. E agora que você curou, essa profundidade virou limite, virou filtro, virou escudo. Você não perdeu a sensibilidade, você só aprendeu a não desperdiçá-la. Agora, quem quiser sua luz vai ter que caminhar com a própria. E esse é o maior golpe para quem vive de aparências. Você não foi embora por vaidade voca, Seikuru, e isso revelou quem estava fingindo o tempo todo. O escolhido não precisa gritar para desmontar o disfarce de ninguém. Ele só precisa se libertar. Porque a verdade, quando anda com você, revela o que estava escondido há muito tempo. Se até aqui essa mensagem tocou algo dentro de você, se em algum momento você se sentiu compreendido, fortalecido ou até mesmo despertado, considere apoiar esse canal com um valeu. É simples. Ali embaixo, logo abaixo do vídeo, tem um botão chamado Valeu. Clicando ali, você ajuda esse conteúdo a continuar existindo, alcançando mais pessoas e fortalecendo essa comunidade dos escolhidos. Cada gesto seu faz diferença. Esse canal não é só informação, é missão. E com a sua contribuição, conseguimos continuar trazendo reflexões profundas, orientação espiritual
e palavras de cura. Sua generosidade mantém essa voz acesa para muitos que ainda estão em silêncio. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai revelar por que eles nunca quiseram sua liberdade, só o controle sobre a sua luz. O que muitos chamavam de amor era, na verdade, um sistema de dependência. Eles não queriam sua felicidade, queriam sua rendição. Enquanto você buscava crescimento espiritual, eles tentavam manter você preso à repetição emocional que os beneficiava. Sua ausência desestabilizou tudo, porque você quebrou a engrenagem da manipulação. Você não era amado como pessoa, mas como fonte de controle. Eles diziam que você era importante, mas só enquanto você se submetia. O que você oferecia não era apenas carinho, era energia espiritual. Você era luz num ambiente escuro, e por isso era necessário te manter apagado. Não queriam te perder, mas também não queriam te ver livre. A sua liberdade era a sentença de morte do jogo que eles jogavam. Por isso tantos se incomodaram com sua partida, porque você não só saiu, como não deixou rastros. Você rompeu o ciclo com algo que eles não sabem lidar. Clareza. Agora que você tem visão, não há mais volta. E o que era antes previsível se tornou um mistério para eles. O escolhido quebra o ciclo quando decide viver de verdade. Enquanto você sofria tentando consertar tudo, eles apenas ajustavam o enredo para te manter por perto. Cada gesto seu era visto como confirmação de que eles ainda tinham você na palma da mão. Mas um dia, no silêncio da sua dor, nasceu o grito da intuição fortalecida, e ela te disse: vá, e você foi. E nunca mais foi o mesmo. Agora que você caminha com propósito, eles vagam sem direção. A sua luz não alimenta mais as sombras deles. E isso os obriga a enfrentar aquilo que sempre evitaram, a si mesmos. Quando o escolhido se liberta, ele se torna ameaça para quem vive do controle. Sua jornada espiritual virou resistência. Sua cura, confronto. Existe um tipo de arrependimento que não é cura, é pânico. Não vem de consciência, vem de perda de território. Quando essas pessoas percebem que não têm mais acesso à sua alma, começam a ensaiar remorsos que soam bonitos, mas são vazios. Eles não estão chorando pelo que fizeram, mas pelo que perderam. E isso você já sente no espírito. O verdadeiro arrependimento vem com humildade, responsabilidade, mudança, mas o que muitos demonstram é desespero disfarçado de saudade. Eles tentam se reconectar com promessas que nunca cumpriram, mas você, agora enraizado no autoconhecimento, percebe o truque. O tempo do engano passou e você não tem mais espaço para ilusão. O escolhido não é ingênuo, ele é compassivo, mas não confunde compaixão com reconciliação. Você pode perdoar e seguir em paz, sem voltar ao lugar que quase destruiu sua identidade. E quando eles voltam, implorando por diálogo, você já está em outro nível. Eles querem de volta o controle. Mas o crescimento espiritual te fez entender que não há retorno quando há transformação real. Eles não buscam reconexão, buscam alívio da culpa. E isso não é seu papel. Você não é o reparador de consciências alheias. Sua missão agora é manter-se inteiro, firme, conectado ao seu propósito maior. A fé que te sustentou durante a tempestade é a mesma que te impede de voltar para a casa que queimava você por dentro. Não se engane com mensagens emocionadas e promessas repentinas. Observe as ações, sinta o espírito. Quem realmente se arrepende, muda. Quem só sente saudade do controle tenta te seduzir com palavras. Mas o escolhido já não vive de promessas. Vive de verdade. E a verdade liberta. Eles estavam acostumados a te ver se explicar, se desculpar, se dobrar. Então, quando veio o silêncio, eles não souberam o que fazer. O seu não foi uma palavra, foi uma ausência firme, carregada de intuição, fortalecida e verdade. Você não se afastou por orgulho. Você se retirou para sobreviver. E sua ausência virou barulho. Eles esperavam escândalo, drama, discussão. Mas tudo o que receberam foi paz. E essa paz os deixou em crise, porque o verdadeiro poder
está no que você não responde. O escolhido aprendeu que não se discute com quem não ouve. E quando você não reage, você se protege. E quando você se protege, você cura. O seu silêncio virou testemunha do seu crescimento espiritual. Cada mensagem ignorada, cada retorno evitado, foi mais um tijolo na construção da sua nova vida. Agora, eles vivem presos no eco do que você não disse. Tentam provocar, mas você não morde mais a isca. Você virou mestre em guardar energia. Quem antes manipulava com facilidade, agora se perde, tentando entender seu novo idioma, o da paz. Porque o seu silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas. Ele é escudo. Ele é proteção divina. Ele é a prova de que você não precisa mais se justificar para continuar vivendo. E isso os desarma. Seu silêncio diz: eu vi tudo, eu entendi tudo, eu escolhi seguir. E essa escolha é a ferida que eles não conseguem estancar. Eles não precisam mais das suas palavras, precisam da sua presença. Mas essa eles perderam. E enquanto você se torna cada vez mais inteiro, eles se afogam na ausência que você deixou. Enquanto te chamavam de dramático, era você quem segurava tudo de pé. Suas conversas, sua presença, sua fé eram o fio invisível que mantinha aquele ambiente funcionando. Mas agora que você partiu, tudo desabou. Eles estão percebendo que não era amor, era dependência disfarçada. E sua paciência era o disfarce do caos. O escolhido não carrega só presença, carrega estrutura emocional. E quando essa estrutura vai embora, as rachaduras aparecem. Você era consolo sem ser consolado. Era compreensão sem reciprocidade. Era a ponte entre conflitos, a âncora no meio da confusão. Sem você, eles estão à deriva. Agora começam a perceber quem você realmente era. Mas ao invés de honra, sentem medo, porque sua ausência escancarou a verdade. Você era o suporte. E mais do que isso, era a blindagem. E agora que sua energia não os cobre mais, eles enfrentam o que antes você suavizava. A sua saída foi a revelação. A sua paciência era luz. Era espiritualidade ativa, não passividade. Mas eles confundiram a sua bondade com fraqueza. E agora estão descobrindo, da pior forma, que perderam alguém que era alicerce. Seu autoconhecimento fez você enxergar que não precisava mais manter em pé aquilo que te destruía por dentro. E enquanto eles tentam reconstruir com migalhas emocionais, você está edificando algo novo, firme, real. O crescimento espiritual te ensinou que amor não é se anular, é se incluir. E, sem você, eles não têm mais chão, porque você era o equilíbrio. E esse equilíbrio agora serve a um novo propósito. Você mesmo. Não se engane com lágrimas ensaiadas ou declarações repentinas. O que você está vendo não é tristeza, é colapso emocional. Não por amor, mas pela perda do controle. Eles sabiam exatamente onde apertar, como acionar sua culpa, como fazer você duvidar da própria intuição. Mas agora, o jogo acabou. Eles não sabem mais como lidar com o novo você. O escolhido curado é uma ameaça ao sistema emocional de quem só sabia dominar. A sua nova frequência de paz os deixa desorientados, porque não adianta mais gritar, chorar ou manipular. Você não reage como antes. Você não volta mais por pena. O que mais os abala não é o seu afastamento, mas o seu silêncio firme. Eles perceberam que a resiliência emocional que um dia usaram contra você agora se voltou a seu favor. Você não está mais acessível para os truques antigos. Você não é mais a mesma pessoa. E isso os desequilibra por dentro. A sua espiritualidade os confronta. Sua luz os desnuda. É o Stamovan do Carência U, que na verdade era a sede de conexão verdadeira. E agora que você não implora mais por atenção, estão descobrindo que nunca souberam lidar com amor de verdade. O problema não era você sentir demais, era eles sentirem de menos. Eles queriam sua rendição, não sua liberdade. Mas agora você entendeu que amar também é saber sair. Você parou de salvar quem estava afundando por escolha. E ao cortar esse ciclo, eles afundaram, não por sua causa, mas porque nunca souberam nadar sem se pendurar no seu fôlego.
O mais doloroso para eles não é o que você se tornou, mas o que eles não conseguiram ser. Sua transformação não trouxe só mudança, trouxe contraste. Agora cada passo seu carrega um reflexo que os obriga a enxergar a própria estagnação. Sua jornada espiritual virou confronto silencioso. Você está mais firme, mais claro, mais conectado com o propósito maior. E isso não exige que você diga nada. Sua vida já fala. Eles tentam minimizar seu avanço, mas no fundo estão em crise, porque sabem que tiveram acesso a algo raro e desperdiçaram. E ver você brilhar incomoda porque os acusa. Eles não evoluíram porque nunca quiseram olhar para dentro. Preferiram se esconder em desculpas, repetir ciclos, evitar o espelho. Mas agora, você é esse espelho. Cada conquista sua é uma lembrança do que eles não escolheram ser. E por isso, evitam seu nome, mas nunca param de te observar. Sua espiritualidade virou ameaça, porque desfez a ilusão que eles tinham sobre você. Agora tá claro que você não era frágil, era paciente. Não era submisso, era compassivo, e isso muda tudo. Porque se você despertou, significa que sempre teve dentro de si a força que eles tentaram apagar. A diferença é que você mergulhou na dor para se curar. Eles fugiram. Você enfrentou, eles mascararam. E hoje vivem na sombra da sua coragem. Não porque você quer ser lembrado, mas porque seu crescimento tornou impossível ser ignorado. E quem não evolui sempre se assusta com quem rompe os limites. Quando você sofria, eles se sentiam confortáveis. Sua dor era útil, era mais fácil manter você controlável, frágil, carente. Mas agora você vive em paz. E essa paz virou o maior incômodo, porque ela mostra que você não depende mais de aprovação externa. Mostra que você escolheu a sua própria cura. Eles não sabem lidar com alguém que não se desespera, que respira fundo e segue em frente, que não responde a provocações, nem aceita mais migalhas emocionais. A sua introspecção virou escudo, sua calma virou afronta, sua serenidade desestabiliza quem só entendia a linguagem de caos. A espiritualidade do escolhido é assim, silenciosa por fora, mas inabalável por dentro. Você parou de mendigar amor, começou a reconhecer o próprio valor. E isso quebra o sistema emocional de quem só sabia te manipular pelo afeto. Você não sente mais culpa por estar bem, e isso liberta. Sua paz os perturba porque ela revela que eles não eram necessários, que você pode sim florescer sozinho, que o crescimento espiritual não depende de permissão. Imeis anda, que a alegria voltou a morar no seu peito, mesmo depois de tudo. Isso desconstrói a imagem de poder que tinham sobre você. Eles pensavam que sem eles você murcharia, mas foi sem eles que você floresceu. E agora, cada sorriso seu é uma lembrança dolorosa de que o controle acabou. A sua paz é a sua vingança, mas não por maldade, e sim por merecimento, porque finalmente você voltou para si. O erro deles foi achar que você precisava de fechamento, que você voltaria só para ouvir ou ser ouvido. Mas o escolhido não precisa de plateia para sair de cena. Você não esperou desculpas, não esperou reconhecimento. Você só foi, e isso foi a maior resposta que poderia ter dado. Eles queriam o roteiro tradicional, aquele onde você fica, implora, se explica, mas você quebrou a expectativa, porque quem está intuitivamente conectado com sua verdade não precisa provar nada. Sua libertação não veio com barulho, veio com certeza. E quem assiste de longe sabe que é definitivo. Você não ficou devendo conversas, nem justificativas. Sua fé te conduziu além do que as palavras podiam alcançar. Você entendeu que não precisa voltar para mostrar que mudou. Seu caminho é a prova viva da transformação. Você não abandonou ninguém, apenas escolheu a si. Agora eles vivem ciclos, tentando entender como você partiu tão pleno. Mas é simples. Você parou de esperar por validação e passou a caminhar com propósito. E esse passo não se dá para trás, porque quem já conheceu a liberdade espiritual não retorna para o cativeiro emocional de antes. Eles não vão ouvir de você o que esperavam.
porque você não está mais no lugar onde as palavras deles faziam sentido. Você está vivendo o próximo capítulo, e ele se escreve em silêncio, em paz, em verdade, e por isso não há retorno, porque a sua saída foi sua ascensão. Romper com o que destrói não é só um ato de coragem, é o início de uma batalha espiritual, e não é contra pessoas, é contra forças que operam nos bastidores das relações. O escolhido, ao dizer não ao abuso, ao controle, à manipulação, inicia um movimento que mexe com o mundo espiritual. E isso incomoda. Você deixou pessoas para trás, mas também deixou pactos invisíveis que prendiam sua alma. Saiu de ambientes carregados de culpa e medo, e isso foi como acender uma luz num quarto escuro. Agora que você brilha, está mais sensível ao que antes parecia normal, porque a intuição fortalecida não volta a dormir. Quem está desperto começa a ver o que antes passava despercebido. Attitudes, frases manipuladoras, toques emocionais disfarçados de carinho, mas agora você tem discernimento. E isso ativa uma nova camada de luta, a de manter sua luz, mesmo quando as trevas tentam te puxar de volta. Essa é a real guerra, e por isso, nem todo cansaço é físico. Às vezes você está exausto porque está lutando em lugares que nem pode ver, mas a proteção divina está com você. E cada vez que você escolhe permanecer firme, sem ceder aos convites disfarçados, você vence mais uma batalha. Essa luta não é em vão. Ela é o caminho da transformação. Essa guerra só existe porque você começou a quebrar correntes. E quem quebra correntes desperta reações. Mas não se assuste, é assim mesmo. O céu está atento. Você não está sozinho. E se a luta apertou, é porque o propósito é grande. Continue. Essa é a prova de que sua jornada espiritual está te levando para onde poucos conseguem chegar. Os voltaram, mas não pela sua paz. Voltaram pelo vazio que sua ausência deixou. E agora tentam se disfarçar de cura, de maturidade, de arrependimento. Mas você já não é o mesmo. Sua intuição fortalecida capta o que os olhos não veem. E o que antes te confundia, agora te dá certeza. Você sente no espírito quando algo está fora do lugar. Por mais que o discurso soe bonito, o coração sabe quando é armadilha. E esse discernimento é fruto do seu crescimento espiritual. É a voz de Deus dentro de você dizendo: não volte ao que te quebrou, não confunda saudade com missão. Agora que você caminha com clareza, não precisa mais do retorno disfarçado, porque o propósito maior está na frente, não no passado. E toda vez que um convite de reconciliação aparece, você já sabe que não é reconexão, é tentação. Você não precisa mais testar sua cura, ela já foi provada. Eles esperavam encontrar o mesmo coração, mas agora ele está guardado. Não porque você virou pedra, mas porque aprendeu a se proteger. A sua alma não está mais em liquidação. Quem quiser acesso vai ter que ter profundidade. E quem vive de superfície não mergulha em você. Essa blindagem não veio da amargura, veio da espiritualidade. Foi o céu que fechou as portas que você insistia em manter abertas. Hoje você reconhece quando é só o ego deles, sentindo falta de controle. E isso não te seduz mais, porque você entendeu. Não é todo convite que vem da luz. Depois do seu não, tudo mudou. As tempestades internas começaram a cessar. As culpas começaram a perder o peso, e você começou a ver o mundo com olhos mais leves, porque o não que você deu aos outros foi o sim mais poderoso que já deu a si mesmo. A partir daí, nasceu sua libertação. Você começou a caminhar com propósito. Não um propósito feito de glórias externas, mas do posse interna. A jornada espiritual passou a ter sentido. Cada manhã, cada decisão, cada novo ciclo. Você parou de sobreviver e começou a viver, e isso incomoda quem se alimentava da sua dor. O escolhido, quando se alinha com sua missão, muda o ambiente sem dizer uma palavra. Você percebe que agora atrai o que é leve, o que é honesto, o que tem profundidade. E quem ainda vive de jogos, simplesmente não consegue mais te acessar, porque sua frequência já é outra. Você virou ponte, não prisão. As respostas que você buscava no outro,
agora moram dentro. Sua fé virou base, sua espiritualidade virou direção, sua história, que antes doía, agora inspira, e aquilo que parecia o fim, foi só o começo. O momento em que você disse, não foi o portal para a vida que sempre esteve à sua espera. E se você ainda sente resquícios de dúvida, lembre-se, os ventos só batem forte contra árvores que carregam frutos. Se a pressão aumentou depois do seu não, é porque você está exatamente onde deveria estar. O propósito maior já começou a te moldar e não tem mais volta. Agora é você quem escolhe, quem entra, quem fica, quem permanece. Sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada em ciclos que só drenam. Você não está mais em modo sobrevivência, você está vivendo, curando, crescendo e principalmente despertando, e isso é só o começo. Se essa mensagem trouxe clareza, força ou despertou alguma parte adormecida em você, não deixe isso morrer aqui. Leve adiante, compartilhe, comente e, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo. Sua contribuição ajuda esse canal a continuar sendo uma casa espiritual para tantos que estão em silêncio. Você faz parte disso. O que tocou você hoje? Em que parte dessa jornada você se encontrou? O que você está deixando para trás? E o que finalmente está pronto para abraçar? Escreve aqui nos comentários. Divida a sua verdade. A sua história pode curar alguém. Somos uma comunidade de escolhidos e sua voz importa. E claro, se ainda não faz parte dessa casa, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Cada vídeo aqui é feito com alma, com propósito, com a certeza de que você não está sozinho. Essa é uma travessia de fé, de superação de desafios e de transformação espiritual real. Tem mais esperando por você. E o próximo vídeo pode ser exatamente a resposta que o seu espírito está pedindo. Então continue, avance, voltar, nunca mais. Você não veio até aqui para retroceder. Você veio para despertar.